Olá, futuro fluente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E no podcast de hoje eu quero compartilhar algo que vai transformar o seu método de aprendizagem do idioma e fazer você ganhar meses à frente de qualquer pessoa que não acompanha o nosso canal. O nosso vídeo mais viralizado lá no TikTok foi quando eu falei sobre input versus fluência. Tá aqui, esse aqui com mais de quase 500 mil de visualizações. E olha só, muitas pessoas me perguntaram o que é o processo de audio flood. E não é Oreo da bolacha, eu já falei isso. Solta a vinheta. Primeiro, eu quero te explicar o que é o processo de audio flood para que você não tenha mais dúvida, tá? O nome vai aparecer provavelmente aqui na tela ou já apareceu, mas eu quero te dizer o que ele realmente significa, porque o que importa não é você decorar terminologias. Eu já disse isso uma porção de vezes aqui e sempre vou repetir isso. Você tem que se apegar à experiência. Mas vamos lá. Audio flood nada mais é de quando, por exemplo, chove muito. Imagina agora uma nuvem bem grande, chovendo muito forte, e aí por muitos dias. O que vai acontecer? Provavelmente as ruas vão alagar, algumas casas vão inundar, e é exatamente isso. O flood da palavra vem de inundar, ou seja, inundar o quê? Áudio. Mas não tá fazendo muito sentido. Na prática, o que você vai fazer? Você vai pegar alguns áudios do inglês da vida real, Everyday English, e você vai começar a intuir o seu cérebro a escutar essas ondas, tá? No inglês. Então você, num primeiro momento, você não entende nada. Você escuta de novo, também começa mais ou menos ali, entende uma coisa que outra, não muito bem. Depois, mais uma vez, e por sobrevivência, o seu cérebro, ele vai acabar tentando pescar uma coisa que outra. Para ficar mais real ainda, pensa numa situação seguinte. Você está em qualquer lugar do Brasil e eu vou te transportar agora para a Austrália. Pode ser Canadá, enfim. O cérebro, por sobrevivência e agora a questão de raça humana, nós somos seres humanos. Ou seja, a gente vai querer se comunicar, seja apontando, seja observando alguém, tentando aprender algumas palavras, jogando algumas palavras soltas, mas a gente vai tentar estabelecer uma comunicação, hora ou outra. E aí, é exatamente isso que o processo de audio flood, até ele estar estabelecido, e foi isso que eu falei nesse vídeo lá do TikTok. Por que a minha cabeça, eu gostaria de entender por que a minha cabeça entende certas coisas, entende a música ou fala fluente e eu não. E aí eu comento, você deve estar em algum processo de audio flood. O processo de audio flood, ele tem vários níveis. Então vamos supor que você escuta palavras soltas, palavras-chave, até formar uma ideia geral. Nem sempre a ideia geral ela está estabelecida, mas o audio flood ele é muito efetivo para que você comece a entender aos poucos o inglês. E caso você queira saber mais disso, é óbvio que eu falo isso lá no meu grupo exclusivo do Telegram. Inclusive eu compartilhei vários conteúdos a respeito desse tópico, mas o que você precisa entender é que os efeitos do audio flood são vários. E o primeiro deles é que você tem um massive input. Editor, coloca aqui na tela para mim. Massive input. O que é esse massive input, teacher? A gente já vai falar disso, mas basicamente é uma grande entrada de informações básicas do inglês. Eu vou dar o meu exemplo para que você entenda. Esses dias eu tava num estado mais relaxado e eu fui deitar, não tava mais querendo ver nada no celular, então eu coloquei para escutar no YouTube áudios em francês, de conversas, diálogos em francês. E eu acabei adormecendo. Depois eu fui assistir um outro filme em francês e eu disse, não, pera, eu já escutei isso em algum lugar. Por exemplo, se você já está em algum nível de inglês e já fez ou teve a oportunidade de fazer alguma conversação,
Eu geralmente com os meus alunos em aula 1 a 1, eu sempre pergunto, mas de onde você conhece essa palavra? E a resposta sempre é a mesma. Teacher, não sei, eu só sei que sei. Exatamente, não sei, só sei que sei. Então, como que isso acontece? Para explicar de maneira sintetizada para você, tá? Basicamente, o nosso cérebro olha aquela palavra, tira uma foto e guarda ou escuta aquilo em algum lugar e ele associa depois. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos próximos episódios. Mas, basicamente, é ter essa informação no seu subconsciente. E quando você precisa daquilo, o seu amigo cérebro vai lá e... tá aqui, toma. E te dá a palavra ou dá aquela palavra-chave ou frase que você vai precisar, tá? É assim que funciona. Maneiras efetivas de você fazer isso, tá? Com podcasts, músicas, séries favoritas, porque vai causar uma experiência para você. Mas sempre, guys, eu sempre falo para os meus alunos, você deve fazer isso de uma maneira muito esperta, consciente e ativa. Tá? Não da forma passiva, mas sim da forma ativa. Eu sempre converso com os meus alunos que são protagonistas do seu aprendizado. Então, é a hora de você ter os olhos e ouvidos atentos. Agora, falando com propriedade do Massive Input, basicamente você deve se fazer uma pergunta. Será que escutar algo em inglês sem entender nada vale a pena? E a resposta é sim e muito. Para todos os meus alunos que eu disponibilizei alguns desses áudios que são diálogos ali com frases, enfim, que elas se conectam em algum momento, quando eu fazia alguma pergunta, seja simples ou um pouquinho mais intermediária pro avançado, eles sabiam me responder porque na noite anterior ou na semana anterior eles já tinham escutado aquilo em algum momento. E aí você precisa entender uma coisa. Basicamente o seu cérebro ele opera de duas formas. A primeira que eu chamo sempre de escadinha, ou seja, você faz um esforço maior para o seu cérebro ele processar, então ele pensa em português, passa para inglês e depois de novo volta para o português para ver se a informação está correta ou não. E essa forma, ela acaba cansando o nosso cérebro muito mais. No início, você pode sim depender disso, até porque você está construindo seus blocos. Mas depois você vai ver que a tradução ela começa a te atrasar do que realmente te levar para uma certa evolução. Mas claro, né, a gente sempre vai ter uma referência como a nossa língua mãe, para que a gente possa estar ali produzindo fala. Já a outra é quando ela simplesmente, o nosso cérebro, ele faz a nossa técnica switch. Eu explico mais dessa técnica lá no nosso grupo exclusivo do Telegram. Então, se você não faz parte, eu vou deixar os links aqui na descrição. E aí você pode fazer parte da maior comunidade de fluentes para sempre. Então, retomando, essa técnica switch, que eu disponibilizo ela lá na comunidade, ela processa certas informações mais monolíngue, ou seja, inglês e inglês. Um exemplo que eu vou colocar aqui para você é a própria Anitta não lembrando como dizer sobrancelhas em inglês. E ela diz, ou se eu não me engano era cílios, algo assim. E ela fala eyelashes. E ela diz, como é que diz mesmo eyelashes em português? Isso é quando o seu cérebro ele já está processando de forma monolíngue e não consegue puxar. Pessoas que falam uma ou duas línguas, né, além da sua, ela não, às vezes, foge algumas palavras do nosso idioma materno. Eu vou colar o lashes, como é que chama isso? Eu vou colar o lashes. Eu vou colar o negócio da metade do olho pra cima, pra fora. Bom, você viu aí, quando isso acontece, como eu falei, é quando o seu cérebro já está operando de forma inglês. Mas, para que o Massive Input, como a gente falou antes, ele aconteça de verdade, você vai precisar dos seus melhores amigos, os fones de ouvido
o seu cérebro e os áudios certos para fazer o nosso Audio Flood. E esses áudios certos já funcionaram para dezenas de alunos que já utilizaram ele, e o ganho e o depoimento desses alunos, depois me dando esse feedback, é muito grande. Teacher, eu tô entendendo muito melhor. Nossa, meu understanding tá super bom. Então, é um retorno que eu tenho positivo de todos os alunos. E, guys, a importância de vocês usarem os fones é justamente porque a gente tem algumas ondas que o nosso cérebro ele opera, né? E na maioria das vezes, eu vou precisar que você esteja num estado mais relaxado, numa onda mais teta ali para processar e levar essas informações do seu consciente para o nosso subconsciente. Ou seja, basicamente, tá? Da sua memória curta para memória longa. É isso que você precisa lembrar. E na prática, guys, por exemplo, o seu cérebro, ele vai olhar para um objeto, vamos pensar aqui, ó, eu tenho os meus óculos aqui. Ele vai olhar para o óculos e já vai pensar automaticamente. Ele não vai ler óculos, ele vai ler glasses. Por isso a importância de você também ter um apoio de vocabulário visual. A gente sempre fala que o level of understanding ele acontece com leitura simultânea, ou seja, você descorrendo seus olhos por algum lugar e associando a uma imagem. Então, a próxima vez que você olhar, por exemplo, para uma xícara, você não vai pensar, xícara, não, this is a mug. Então você já vai conseguir processar isso e associar na forma inglês, como eu falei antes. Evoluindo assim não só para objetos, mas como, por exemplo, frases. Eu vou pegar uma xícara de café. I will grab a cup of coffee. I'll grab a cup of coffee. Quando você tem essas informações alocadas no seu cérebro e precisa reutilizar elas novamente numa outra situação, esses sons precisam estar somados às imagens, como eu falei, porque senão fica como se tivesse um programa aqui no seu cérebro faltando e vai dar um erro e ele não vai conseguir fazer a utilização da informação. Aliás, para quem quiser ainda programar o seu cérebro para falar inglês, o meu e-book Código da Fluência já está disponível para download e você pode baixar ele agora mesmo. Esse e-book já ajudou mais de 4.000 alunos a realmente aprender o inglês da vida real. Lá eu ensino técnicas, macetes, truques e hacks para aprender o inglês da forma muito mais rápida e fácil. E todos os links estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Pronto, agora você vai ter informações suficientes para poder organizar elas posteriormente. Mas aí, como você vai organizar elas, isso é papo para outro vídeo. Quando tiver feito os áudios, não esquece de compartilhar sua experiência com os outros alunos, seus parceiros, lá da nossa comunidade no Telegram. O chat é aberto, então pode ficar à vontade para se tornar um fluente para sempre. O Teacher vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio do podcast. Thank you so much for watching. Love ya, see ya, and bye!